Graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente. Te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Presta atenção, consagra o teu dia na presença do Senhor e entrega as coisas nas mãos do Papai do céu e creia na graça e na misericórdia de Deus, em nome de Jesus. Bora falar de oração? Bora falar de conversa com Deus? Olha só. Texto base, Atos 4, versículo 30. Atos 4, versículo 30, tá bom? 30, 31, né? E assim que terminar de orar, tremeu o lugar, moveu, né? Vamos lá, ó. Eu vou ler aqui Mateus 6, Mateus 21, 22, Atos 4, 30, na sequência, tá? Filipenses 4, 6 e 7. E eu vou deixar o fato de movimento, de oração, do Atos 12, versículo 5, tá? Eu vou deixar para ler no final, tá bom? Aí a gente volta lá para o Atos. Olha só. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, orarás ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que vê em secreto te recompensará plenamente. Presta atenção aqui comigo em nome de Jesus. Irmãos, a nossa vida, nós temos limitações. Limitação física, limitação mental, limitação espiritual. Só que deixa eu te falar uma coisa. Deus deixou um caminho para mim e para você. Deus deixou um caminho para que nós possamos entrar na presença dele e falar com ele. Ele falou o quê? Entra no teu quarto. Quem está falando isso? É Jesus. Ele falou assim, ó, quando você for orar, ó, tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto. Ó, ele está falando do particular. O particular com Deus vai trazer recompensa, vai trazer a manifestação de Deus. Ó, quer resolver alguma coisa? Entra no quarto. Fala com Deus. Tem algo que está te incomodando? Fala com Deus. O movimento acontece, as coisas acontecem em nome de Jesus. Ele falou que nós temos um acesso. Ó, presta atenção. Quando Jesus foi crucificado, você toma posse, né, do sacrifício de Jesus, recebeu Jesus na sua vida, certo? Então, quando você toma posse, você recebe o cuidado da graça de Deus. Olha só. No dia que Jesus foi crucificado, tinha um véu que representava ali a presença de Deus, né? Lembra do tabernáculo de Moisés e tal, que Moisés entrava lá no Santo dos Santos, só Moisés que entrava. Então, no dia que Jesus estava lá sendo crucificado, o véu foi rasgado de cima até embaixo, um véu bem grandão, que só quem entrava ali era o sacerdote. E o sacerdote tinha que estar com a vida ali em dia, ele ia pedir por ele, ia pedir pelo povo e tal, e assim acontecia, era desse jeito. Irmão, no dia que Jesus morreu, o véu rasgou, sabe o que é isso? Eu e você podemos entrar na presença de Deus, nós temos acesso, entra na presença dele, que as coisas mudam, ele quer nos abençoar, trazer a recompensa que nós precisamos, mudar a situação, a história, as condições, em nome de Jesus. Olha só, acompanha aqui comigo. Aí ele fala assim, quando eu vou entrar no quarto, eu vou falar com Deus. E ele vai ouvir e vai transformar, mudar as coisas e as situações. E nós vamos ver o agir de Deus. Mateus 21, 22 diz assim, Jesus também falando, e tudo que pedires em oração, se crerdes, recebereis. Não inventa moda, não inventa justificativa, creia. É pronto, simples assim. Para que inventar moda? Para que inventar coisinha? Creia. Tudo que pedires em oração, crendo que tereis e o recebereis. Crede e recebereis. Não tem invenção. Olha só. Agora vamos lá. No versículo Atos 4:30. Estende a tua mão para curar, realizar sinais e maravilhas por meio do teu do nome, do teu santo servo Jesus. E assim que terminaram de orar, tremeu, moveu, se movimentou
tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos ficaram plenos, cheios, né, do Espírito Santo. E com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Irmãos, presta bem atenção. Sabe o que estava acontecendo aqui? Nessa ocasião aqui, Jesus já tinha subido aos céus, né? E eles estavam ali passando um certo desafio, porque queriam prender, estava acontecendo um monte de coisa. E aí Pedro começou a orar. Irmão, em nome de Jesus. Quando ele terminou de orar, terminou de entregar, falou com Deus, o lugar moveu, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Irmãos, após o momento que nós falamos com Deus, nós colocamos, pode ser coisa simples, pode ser coisa grande, já está na presença dele e o movimento acontece. Você lembra quando o Ezequiel começou a orar lá no Vale de Ossos Secos? Ele começou a declarar a palavra de Jesus. O que aconteceu? Teve um movimento, osso se juntando ao seu osso e tal. Ele profetizou e as coisas aconteceram. Entra aí no quarto, querido, que essa situação muda. Em nome de Jesus. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Tem situação que às vezes é negligência nossa. Deus vai dar direção. Tem situação que é opressão contrária de outras situações, de outras condições. Deus vai movimentar o negócio. Ó, tem situação que é demônio, é a opressão maligna do inferno contra a nossa vida. Vamos orar que o mal vai embora. Mas o que eu não posso fazer é ficar parado. Eu tenho que falar com Deus em nome de Jesus. Você viu que eles orou e o movimento aconteceu? Todo mundo foi cheio da presença de Deus? Ó, olha só, presta bem atenção aqui. Ó, eu vou aqui para Atos. Atos, continua em Atos. Então eles oraram, o movimento aconteceu. Eles oraram e as coisas se tornaram reais. Olha só. Atos, vamos para o Atos, depois a gente termina em Filipenses. Ó, Atos capítulo 12, versículo 5. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Sabe o que acontece? É que você não sabe. Eu não sei, mas enquanto nós estamos orando, Deus está movimentando. Você lembra do Daniel? Daniel começou a clamar. Aí o anjo chegou lá, Daniel 10, versículo 12. Falou assim, ó, desde o dia que você começou a orar, foi ouvida as suas palavras. E eu vim por causa das suas palavras. Irmão, começa a orar por essa questão. Começa a clamar. Tem batalha espiritual, tem batalha acontecendo. E nós não vamos lutar com pessoa, não vamos vencer nada na parte física, no soco, na pancadaria. Não, nós vamos vencer na oração. Ora por essa questão. É situaçãozinha simples, é situação grande. Olha só. Pedro estava na onde? Preso. A igreja estava orando. O que aconteceu? Ó, a igreja orava a favor dele. E aconteceu que na noite anterior, ó, Deus chega primeiro. Você acha que Deus vai deixar nós esbarrancar morro abaixo? Não. Descer morro abaixo? Não, ele vem em nosso favor. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, com algemas presas a duas correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Quer dizer o quê? Tinha dois, um de cada lado, cercando ele, e o outro lá na porta. Irmão, para mim, pode parecer um desafio, mas quando eu entrego na mão de Deus, o movimento acontece, em nome de Jesus. Ó só, aí ele vai falar assim, ó, subitamente surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu, ó, iluminou tudinho a prisão, resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e fez-o acordar, ordenando: levanta depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. Irmão, em nome de Jesus, depois você lê aí
Lê aí o restante da história. O Pedro sai e ele não sabia se estava tendo uma visão, se era realidade. Aí quando ele chegou na porta lá, a menina, quando viu ele, ela ficou assim, apavorada, foi lá falar com os outros e estava demorando de abrir a porta. Meu irmão, ela ficou tão atônita com aquela coisa toda, porque a igreja estava orando. E quando fala a igreja, eles não estavam no templo, eles estavam escondidos em alguns lugares, em algumas casas, junto ali, em uma casa, né? E um lugar ali escondidinho, porque estava tendo perseguição. E uma hora que o movimento acontece, querida, em nome de Jesus, tem situação, todas as situações, nós vamos falar com Deus e vamos estar orando e clamando. Você quer ver por que eu tenho que falar com Deus? Não andeis ansioso por motivo algum. Filipenses 4,6. Pelo contrário, seja todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. O que vai acontecer? Eu vou falar com Deus. Tudo seja conhecido diante, não andeis ansioso, por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio da oração e súplica com ações de graça, e a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Sabe o que acontece? A gente começa a raciocinar, guarda o coração, as nossas emoções são blindadas, guarda o nosso entendimento, já dá para pensar, já dá para refletir, estamos entendendo o que está acontecendo. Mas como é que resolve isso? Resolve assim. Não fica ansioso por coisa alguma, não. Fala para Deus. Você viu que Pedro foi solto? Você viu que a igreja se movimentou? E eles estavam sofrendo perseguição. Mas sabe o que acontece? Quando a gente fica na posição horizontal, tentando resolver as coisas, o que é a posição horizontal? Eu estou olhando para onde os meus olhos estão alcançando. Estou olhando ali. Agora, quando eu começo a falar na posição vertical, olhando para cima, verticalmente, olhando, falando com Deus, o movimento acontece. Bora orar em nome de Jesus. Senhor Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, nós te louvamos, te exaltamos pela tua presença e a tua graça. Em nome de Jesus, Pai, estende as tuas mãos sobre cada um. Movimenta, Pai, aquilo que tem que movimentar. Senhor, eu peço, alcança cada um que está comigo. Opera com o teu poder e a tua graça. Aniquila, papai querido, toda obra do inferno, toda situação contrária seja aniquilada pelo teu poder em nome de Jesus. Senhor, eu quero declarar a vitória, Pai. Obrigado, papai, porque o Senhor nos deu acesso à tua presença e nós podemos clamar. E eu quero declarar a vitória, a manifestação do Senhor. Quebra o mal, abre porta, abre os caminhos, dá a solução. Espírito Santo, abençoa quem está comigo agora. Senhor, Pai, quanta coisa a gente inventa na hora da oração e depois a gente ora e fica pensando, Senhor, o Senhor falou que se eu orar, crendo, eu vou receber. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, entra com o teu poder, manifesta da tua graça e da tua misericórdia, em nome de Jesus, alcança cada um que está comigo, Pai, está crendo nesta palavra, está crendo nesta oração, e manifesta do teu poder, em nome de Jesus, opera, unge, fortalece, em nome de Jesus, meu irmão, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.